Nora acordou sobressaltada no meio da noite. O relógio marcava exatamente 3 horas da madrugada. Seu coração batia forte enquanto ela escutava barulhos batendo em sua porta. Com medo, mas determinada a se proteger, ela pegou o spray de pimenta que mantinha na gaveta do criado mudo e desceu cuidadosamente pelas escadas. O silêncio da casa só era quebrado pelos próprios passos abafados no tapete da sala. Por um momento, tudo ficou quieto novamente. Nora se aproximou lentamente das janelas, espiando pela cortina com cautela. A rua estava deserta, envolta na escuridão da noite, sem sinal de ninguém. Justamente quando começou a se sentir aliviada, pensando que poderia ter sido apenas um animal ou o vento, um som diferente e definitivamente interno chamou sua atenção. Era um choro fraco, mas inconfundível de um bebê. Com o coração na mão, Nora seguiu o som que a guiou até a cozinha. Lá, em cima da mesa, estava um bebê, chorando em um cobertor levemente amassado. Hesitante, mas movida por um instinto maternal que não sabia que possuía, ela pegou o bebê nos braços tentando acalmá-lo. Com cada soluço que o bebê dava, Nora sentia-se mais apegada e preocupada. Era um menino, com grandes olhos azuis que, mesmo em meio ao choro, olhava para Nora com uma intensidade surpreendente. Nora sempre sonhara em ser mãe, mas agora esse sonho parecia distante, quase impossível. E, no entanto, ali estava uma criança, como se o destino tivesse atendido aos seus desejos mais secretos de uma maneira completamente inesperada. Mesmo assim, ela sabia que não podia simplesmente ficar com uma criança encontrada em sua casa, sem qualquer explicação de como ela havia chegado lá. Com o coração apertado, ela ligou para a polícia, explicando a situação. Os oficiais chegaram rapidamente e confirmaram que não havia sinais de invasão. Era como se o bebê tivesse sido deixado ali de propósito. Depois de entregar o bebê para as autoridades competentes, Nora tomou uma decisão. Ela não podia ignorar o laço que já sentia se formando entre ela e o menino. Assim, mesmo sabendo que o processo poderia ser longo e cheio de incertezas, Nora entrou na fila para a adoção, solicitando ser considerada como prioridade devido às circunstâncias incomuns de como o bebê havia aparecido em sua vida. Os dias que se seguiram foram um misto de ansiedade e esperança. Nora visitava frequentemente o abrigo onde o menino havia sido levado, cada visita reforçando o vínculo que ela sentia por ele. Cada sorriso, cada toque dos pequeninos dedos do bebê em sua mão confirmava sua decisão de lutar por ele. Enquanto esperava pela resolução de sua solicitação de adoção, Nora preparava sua casa e seu coração para a possibilidade de finalmente se tornar mãe. Ela redecorou um dos quartos, escolhendo cuidadosamente cada item, cada brinquedo e cada livro, imaginando o dia em que poderia finalmente dizer ao mundo que o menino era seu filho. Com cada noite que passava, Nora se permitia sonhar, esperançosa, relembrando aquela madrugada inesperada que havia mudado sua vida para sempre. E mesmo com os desafios e incertezas, ela se sentia grata pela oportunidade de amar e ser amada por aquela pequena criança que o destino havia colocado em seu caminho. Noite adentro, quando o misterioso incidente ocorreu, a polícia ficou perplexa. A ausência de sinais de arrombamento era um enigma e o fato de um bebê ter sido deixado tão estrategicamente na casa de Nora adicionava uma camada de mistério. Nora foi interrogada minuciosamente, com os detetives tentando descobrir como alguém poderia entrar em sua casa sem deixar vestígios. Sentada diante dos investigadores, Nora manteve um olhar misterioso, ponderando suas palavras cuidadosamente. Realmente, não tenho ideia de quem poderia ter feito isso, ela disse enfim, sua voz tranquila, mas firme. Apesar dos esforços da polícia, nenhuma pista sobre a mãe do menino foi encontrada e o caso eventualmente esfriou. Meses depois, com o processo de adoção concluído, Nora finalmente recebeu os papéis que confirmavam que ela era agora a mãe legal de Eric. Ela o criou com todo o amor e dedicação, vendo nele não apenas um filho,
mas um milagre que havia entrado em sua vida de maneira tão inexplicável. Eric cresceu em um lar cheio de carinho e estrutura, sob os cuidados atenciosos de Nora. Ele se tornou um menino respeitoso e obediente, que com o passar dos anos começou a exibir traços e maneirismos que eram surpreendentemente semelhantes aos de Nora. Seu vínculo era forte, moldado não apenas pelo amor maternal, mas também pelo respeito mútuo e pela admiração que compartilhavam um pelo outro. 20 anos se passaram desde aquela madrugada misteriosa e Nora, apesar de mais velha, ainda mantinha uma aparência jovial, algo que seus amigos e familiares frequentemente comentavam. Eric, agora um jovem adulto, estava na faculdade e cheio de planos para o futuro. Num dia ensolarado de outono, Eric voltou para casa transbordando de alegria. "Mãe, eu consegui um emprego!" ele exclamou assim que entrou pela porta, seus olhos brilhando com o entusiasmo da novidade. Sem hesitar, ele correu para abraçar Nora, que o recebeu de braços abertos, compartilhando sua felicidade. "Isso é maravilhoso, Eric. Estou tão orgulhosa de você", Nora disse, sentindo uma onda de gratidão por mais essa conquista do filho. "Qual é o emprego?" Eric, ainda sorrindo, explicou que havia sido contratado por uma empresa local onde ele poderia ganhar experiência prática em seu campo de estudo, mas havia mais em sua mente do que apenas a carreira. "Mãe, com o meu primeiro salário, eu quero começar a poupar para comprar um carro", ele revelou, seu olhar determinado. "Você já andou demais todos esses anos. Vai ser ótimo para facilitar nossa vida, principalmente para você não ter que caminhar tanto até o supermercado, farmácias e médicos." Nora sentiu um misto de emoção e surpresa. Eric sempre foi atencioso, mas ouvi-lo falar tão carinhosamente sobre cuidar dela dessa forma aqueceu seu coração. "Oh, Eric, isso seria maravilhoso." Ela respondeu, uma lágrima de felicidade brilhando em seu olho. "Mas o mais importante para mim é ver você feliz e realizando seus sonhos." A conversa se estendeu pela tarde, entre planos para o futuro e risadas compartilhadas. Nora olhou para Eric, vendo nele o mesmo bebê que uma vez havia sido misteriosamente deixado em sua casa. Agora, ele era um homem com sonhos e um coração generoso, e ela não poderia estar mais orgulhosa do filho que escolheu criar. Desde cedo, Nora sempre foi transparente com Eric sobre sua adoção. Ela lhe contara as circunstâncias misteriosas de como ele fora deixado em sua casa numa madrugada silenciosa, e como, contra todas as probabilidades, ele se tornara seu filho. Eric, embora inicialmente curioso sobre suas origens, cresceu com um sentimento tão forte de conexão com Nora que não conseguia imaginar qualquer outra pessoa como sua mãe. Eric, motivado pelo desejo de retribuir todo o amor e cuidado que Nora lhe proporcionara ao longo dos anos, dedicou-se a trabalhar arduamente. Nos últimos meses, ele economizara cada centavo que ganhara em seu novo emprego, com um objetivo claro em mente: comprar um carro. Finalmente, ele havia juntado o suficiente para dar entrada e retirar o veículo da concessionária. Numa tarde ensolarada, enquanto Nora estendia roupas no varal, foi interrompida pelo som persistente de uma buzina. A princípio, ela não deu muita atenção, mas a persistência do som a fez olhar. Para sua surpresa, lá estava Eric, sorrindo atrás do volante do carro novo. Ele acenava entusiasmado, claramente orgulhoso da surpresa que preparara. "Mãe, entre! Vou te levar para dar uma volta!" Eric chamou, o sorriso em seu rosto iluminando todo o seu ser. Desde aquele dia, Eric fazia questão de levar Nora para todos os lugares. O carro novo não era apenas um meio de transporte, mas um símbolo de sua gratidão e independência crescente. Numa dessas manhãs, enquanto Eric dirigia para a faculdade com Nora ao lado que ia ao supermercado, ela olhava distraidamente pelas janelas do carro. As ruas da cidade desfilavam, cada uma com suas histórias e segredos. Foi então que seus olhos captaram uma figura que fez seu coração acelerar e seu sangue gelar. A figura caminhava em direção a um prédio antigo e deteriorado.
um lugar que parecia prestes a desabar a qualquer momento. Nora não pôde conter-se e gritou: Eric, pare o carro! Eric, surpreso e um pouco assustado com a súbita exaltação da mãe, freou bruscamente. Mãe, o que aconteceu? Nora, tentando ocultar a verdadeira razão de seu pânico, disse rapidamente: Eu só vi uma amiga entrando naquele prédio. Preciso falar com ela. É muito importante. Vou com você. Eric ofereceu, preocupado com o estado de Nora. Mas ela insistiu. Não, querido. Você vai se atrasar para a faculdade. Vá. Eu estarei bem. É só uma conversa rápida. Relutantemente, Eric concordou e, depois de certificar-se mais uma vez de que sua mãe estava bem, seguiu para a faculdade. Assim que o carro se afastou, Nora caminhou rapidamente em direção ao prédio deteriorado. A figura que vira era alguém de seu passado, alguém que ela nunca esperava ou queria ver novamente. A cada passo, o peso daquele reencontro iminente crescia em seu peito. Era um passado que ela pensara ter deixado para trás, mas que agora emergia das sombras para confrontá-la mais uma vez. Eric retornou para casa naquela noite, ainda preocupado com o estranho comportamento de sua mãe mais cedo naquele dia. Ao entrar, encontrou Nora na sala, parecendo um pouco distraída. Mãe, quem era aquela amiga que você viu hoje? Ele perguntou, tentando parecer casual, mas sua curiosidade era evidente. Nora hesitou por um momento antes de responder. Ah, eu me enganei, Eric. Não era quem eu pensava, disse ela, desviando o olhar. Sua voz era tranquila, mas havia uma tensão subjacente que Eric podia sentir. Eric, no entanto, não estava convencido. Mãe, eu sinto que você está escondendo algo de mim. Ele insistiu, sua expressão preocupada. Nora, sentindo-se pressionada, respondeu com um tom mais firme. Eric, eu preciso que você respeite minha privacidade. Não é correto pressionar sua mãe dessa maneira. Percebendo que havia ido longe demais, Eric rapidamente pediu desculpas e abraçou Nora, tentando aliviar a tensão. Nos dias seguintes, Nora parecia mais retraída e sombria do que o usual, levando Eric a pensar que ela ainda estava irritada por causa da discussão. Decidido a compensar e trazer um pouco de alegria para sua mãe, ele planejou uma surpresa. Sabendo do amor de Nora pela natureza e sua fascinação por documentários sobre a vida selvagem, Eric sugeriu uma visita ao zoológico, um lugar que Nora nunca havia visitado. Vamos passar um dia no zoológico, mãe. Eu sei o quanto você adora animais, e eu acho que você vai amar isso. Eric anunciou entusiasmado, esperando que a ideia animasse Nora. A sugestão iluminou o rosto de Nora. Isso soa maravilhoso, Eric. Eu adoraria, ela respondeu, sua voz cheia de uma animação que Eric não ouvia há dias. Ambos embarcaram no carro na manhã seguinte, conversando animadamente sobre os animais que esperavam ver. Nora parecia verdadeiramente animada, sua alegria sendo uma visão que aqueceu o coração de Eric. Enquanto dirigiam pela rodovia, a conversa foi interrompida abruptamente por um carro desgovernado que apareceu de repente. O motorista, aparentemente tendo um mal súbito, desmaiou com o pé ainda no acelerador. O carro acelerou diretamente em direção a eles e, em um instante de puro reflexo, Eric tentou desviar, mas foi tarde demais. O carro de Eric bateu violentamente contra uma árvore. O impacto foi brutal. Eric sentiu uma dor aguda em seu braço, mas sua preocupação imediata era sua mãe. Nora estava inconsciente, sangrando devido a um corte causado pelos estilhaços de vidro. Eric, em pânico, mas tentando manter a calma, ligou imediatamente para a ambulância. Por favor, venham rápido. Houve um acidente. Minha mãe está ferida. Ele gritou ao telefone, sua voz trêmula. Em minutos, a ambulância chegou e tanto Nora quanto o motorista que causou o acidente foram rapidamente levados para o hospital. Enquanto seguia a ambulância, Eric sentia uma mistura de medo e angústia, esperando contra todas as esperanças que sua mãe se recuperasse.
O dia que começou com a promessa de alegria e aventura havia se transformado em um pesadelo. No hospital, o ambiente era tenso enquanto Eric aguardava notícias sobre o estado de sua mãe. A médica finalmente apareceu com uma expressão séria. "Precisamos de um doador de sangue para Nora", ela explicou. "Você sabe qual é o tipo sanguíneo dela?" Eric, claramente preocupado, respondeu rapidamente. "Não, eu não sei." "Vamos fazer alguns exames para descobrir", disse a médica antes de se afastar para iniciar o processo. Momentos depois, ela retornou com uma novidade surpreendente. "Você e Nora compartilham o mesmo tipo sanguíneo. Você poderia doar sangue para ela?" "Claro", Eric respondeu sem hesitar, aliviado por poder ajudar. Enquanto Eric estava na sala de doação, uma enfermeira comentou enquanto preparava a transfusão. "Seu tipo sanguíneo é bastante raro, assim como o da sua mãe." Eric, ainda conectado ao equipamento de doação, explicou. "Nora não é minha mãe biológica. Ela me adotou." "Ah, sério? Isso é bastante incomum. 2 não parentes terem um tipo sanguíneo tão raro", a enfermeira observou, claramente intrigada. Esse comentário plantou uma semente de dúvida na mente de Eric. Ele começou a se perguntar sobre as verdadeiras ligações entre ele e Nora. Seria possível que houvesse algum parentesco que nem ele nem Nora suspeitavam? Depois de completar a doação, Eric voltou para o lado de Nora, que ainda estava desacordada devido aos medicamentos e à gravidade de seus ferimentos. A médica atualizou-o sobre o estado dela. "Nora está estável agora, mas precisamos manter muita atenção. Ela está desacordada devido aos medicamentos que estamos usando." Aproveitando a oportunidade, Eric fez um pedido inusitado à médica. "Nora é minha mãe adotiva, e nós 2 temos um tipo sanguíneo muito raro. Nenhum de nós sabe quem é minha mãe biológica, e eu fui deixado na casa dela quando era um bebê. Seria possível fazer um teste de DNA para ver se há algum parentesco entre nós?" A médica, entendendo a importância do pedido para Eric, concordou. "Podemos fazer o teste de DNA sim, mas você terá que arcar com os custos do exame." Eric não hesitou. "Por favor, faça-o. Eu pagarei o que for necessário." O teste foi encomendado e, enquanto aguardava os resultados, Eric passou os dias ao lado do leito de Nora, orando para que ela se recuperasse logo. O laço que os unia era profundo, formado não apenas pelos anos como mãe e filho, mas talvez, ele começava a suspeitar, por laços sanguíneos que eles nunca imaginaram existir. Finalmente o dia chegou quando a médica trouxe os resultados do teste de DNA. Eric sentou-se ao lado da cama de Nora, segurando a mão dela, ainda desacordada. A médica olhou para Eric com uma expressão que ele não conseguiu decifrar e disse: "Eric, os resultados do teste de DNA confirmaram que Nora realmente é sua mãe biológica." Eric encontrava-se num estado de introspecção profunda, sentado na tranquila sala de estar de sua casa. O choque da descoberta de que Nora, a mulher que sempre chamou de mãe e acreditava ter sido sua mãe adotiva, era, na verdade, sua mãe biológica, ainda o perturbava. Ele se perguntava incessantemente: por que Nora mentiria sobre algo tão fundamental? À medida que os dias passavam, enquanto Nora ainda lutava pela vida no hospital, Eric tentou desesperadamente desvendar mais sobre o passado dela, buscando entender as razões que poderiam tê-la levado a esconder a verdade sobre sua origem. No entanto, cada tentativa de encontrar mais informações sobre a vida de Nora, antes de ele entrar nela, parecia levar a um beco sem saída. Então, uma manhã, Eric foi acordado por uma ligação do hospital com notícias que iluminaram seu dia. Nora havia acordado e estava mostrando sinais de melhora. Correndo para o hospital, cheio de esperança e ansiedade, Eric foi interceptado pela médica antes que pudesse ver Nora. "Eric", começou a médica com um tom cauteloso, "sua mãe ainda está muito fraca e se recuperando. É crucial que evitemos qualquer tipo de estresse ou emoção forte por enquanto."
Acho que seria melhor não mencionar nada sobre o segredo que você descobriu. Eric concordou, compreendendo a fragilidade da situação. Entendo. Não vou falar sobre isso, ele prometeu antes de entrar no quarto de Nora. Ao vê-lo, Nora sorriu, uma expressão de alívio e alegria cruzando seu rosto cansado. Eric segurou a mão dela e os dois conversaram brevemente sobre trivialidades antes que Nora, exausta, adormecesse novamente. Eric saiu do quarto com uma mistura de sentimentos, aliviado por ver sua mãe melhorando, mas ainda turbado pelas perguntas sem resposta. De volta em casa, Eric sentou-se, olhando para o teto, perdido em pensamentos. Como ele abordaria Nora sobre sua verdadeira história uma vez que ela estivesse recuperada? Ele sabia que precisava de respostas, mas também queria proteger a saúde dela. Foi então que se lembrou da figura misteriosa que Nora tinha visto da janela do carro naquele dia fatídico. Ela tinha negado conhecer aquela mulher, mas algo dentro dele dizia que ela poderia ser a chave para desvendar o passado de Nora. Talvez aquela mulher soubesse por que Nora havia decidido mentir sobre ser sua mãe adotiva. Eric estava determinado a descobrir mais sobre o passado de Nora, sua mãe, e por isso havia conversado com várias de suas amigas. Todas elas confirmaram que conheciam Nora já quando Eric era pequeno, mas nenhuma delas tinha lembranças de Nora com qualquer parente ou marido. Nora sempre foi muito reservada, diziam. Esse comentário se repetia, reforçando a imagem de uma mulher que guardava seus segredos muito bem. Diante da falta de informações, Eric decidiu seguir a única pista que lhe restava. A misteriosa mulher que Nora avistara dias antes do acidente. Lembrava-se do prédio onde a mulher havia entrado. Um edifício que parecia abandonado ou invadido, sem grades ou controle de acesso. Eric foi até lá, seu coração batendo forte não só pelo esforço de subir os degraus, mas pela ansiedade do que poderia descobrir. Ao entrar no prédio e começar a subir os degraus, Eric encontrou um homem que também caminhava pelo corredor. Vendo ali uma oportunidade, Eric não hesitou. "O senhor conhece Nora Gonçalves?" perguntou de imediato. O homem parou, claramente surpreso pela pergunta inesperada. "Sim, eu conheço", ele respondeu, um olhar de reconhecimento cruzando seu rosto. "Quem é você?" perguntou curioso. Eric se apresentou rapidamente. "Sou Eric, filho de Nora." O homem soltou uma risada, misto de surpresa e incredulidade. "Nunca imaginei que Nora teria um filho, embora fosse um grande sonho dela", ele comentou, olhando para Eric como se tentasse enxergar traços de Nora nele. O homem se apresentou como Ricardo, e conforme conversavam, ficou claro que ele sabia muito mais sobre Nora do que Eric poderia ter imaginado. Curioso e cada vez mais ansioso, Eric perguntou se Ricardo conhecia algum parente de Nora. Ricardo riu novamente antes de responder. "Sim, a irmã dela, Nilce, é minha ex. Posso te dizer onde ela mora, mas vai me custar." Sem hesitar, Eric retirou todo o dinheiro que tinha na carteira e entregou a Ricardo, que rapidamente rabiscou um endereço em um pedaço de papel. Ricardo então revelou algo ainda mais surpreendente. "Nora veio aqui há alguns dias. Ela me viu passando e desceu do carro. Parece que ela estava atrás da irmã dela." Nesse momento, Eric percebeu que a figura misteriosa que Nora seguia naquele dia era o próprio Ricardo. Com o endereço da sua tia em mãos e a cabeça girando com todas as novas informações, Eric agradeceu a Ricardo e saiu do prédio, agora com um novo destino e uma nova esperança de desvendar os segredos que Nora havia guardado por tantos anos. Conforme se dirigia ao endereço fornecido, Eric refletia sobre as revelações. A possibilidade de finalmente entender mais sobre sua família e talvez até conhecer sua tia Nilce enchia seu coração de uma mistura complexa de emoções. Eric estava a um passo de desvendar uma parte de sua história que sempre esteve oculta, abrindo novos caminhos para entender quem ele realmente era.
Eric chegou ao endereço fornecido por Ricardo com um misto de expectativa e ansiedade. A casa diante dele estava em um estado de deterioração tão avançado quanto o prédio de Ricardo, com a pintura descascando e janelas quebradas, sugerindo anos de abandono. Eric hesitou antes de bater na porta, sua mão tremendo ligeiramente. Após algumas batidas firmes, uma voz rouca gritou de dentro, lançando insultos e avisando que estava indo atender. Quando a porta finalmente se abriu, Eric quase perdeu o equilíbrio com o impacto da visão que teve. Diante dele estava uma mulher que poderia muito bem ser a imagem espelhada de sua mãe, Nora. "A senhora é Nilce?" Eric perguntou, sua voz trêmula. "Sim, sou eu", respondeu a mulher, olhando-o com uma expressão de cautela. Confirmado que Nilce e Nora eram gêmeas idênticas, Eric sentiu como se estivesse olhando para sua mãe, embora as roupas gastas e a aparência desleixada de Nilce formassem um contraste gritante com a sempre bem apresentada Nora. "Eu sou Eric, filho de Nora", ele se apresentou. Ao ouvir isso, a expressão de Nilce mudou instantaneamente, uma mistura de surpresa e nervosismo cruzando seu rosto. "Entre", ela disse, abrindo mais a porta. Uma vez dentro, Eric não perdeu tempo. "Minha mãe nunca me contou sobre você", ele declarou, indo direto ao ponto. "Ela estava apenas tentando te proteger", respondeu Nilce, suas mãos tremendo ligeiramente. "Protegendo de quê?", Eric perguntou, sua curiosidade misturada com uma crescente apreensão. "É uma longa história", Nilce começou, mas então, superada pela emoção, ela começou a chorar. Entre soluços, ela confessou: "Me desculpe por ter te dado para Nora, mas eu não tinha escolha." As palavras de Nilce foram como um soco no estômago de Eric. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés. "Então, você é minha mãe biológica?", ele conseguiu perguntar, a voz carregada de choque e confusão. Antes que Nilce pudesse responder, Eric, incapaz de processar a revelação, saiu correndo da casa. Ele precisava de espaço, ar. Ele precisava entender o que acabara de descobrir. Sem pensar, dirigiu-se ao hospital para ver Nora. No hospital, Eric compartilhou sua descoberta com a médica, que ficou tão surpresa quanto ele. "É possível", ela admitiu após ouvir a história. "Se Nilce e Nora são irmãs gêmeas e você fizer um teste de DNA, ambas poderiam aparecer como sua mãe biológica, pois gêmeos têm o mesmo DNA. Isso significa que mesmo se Nora é tecnicamente sua tia, o teste poderia indicar que ela é sua mãe." Eric sentou-se ao lado da cama de Nora, olhando para a mulher que criara e amara-o como filho. Ele estava repleto de emoções conflitantes, gratidão pela vida que Nora lhe dera, confusão pela verdade oculta e uma nova curiosidade sobre o papel de Nilce em sua vida. As peças do quebra-cabeça de sua existência estavam começando a se encaixar, mas cada nova revelação apenas levava a mais perguntas. Como Eric lidaria com essas verdades e como elas moldariam seu futuro eram respostas que apenas o tempo poderia revelar. Eric decidiu parar de procurar a verdade sobre seu passado. A exaustão mental de desenterrar segredos de família que talvez fossem melhor deixados em paz pesava sobre ele. Nora, por outro lado, havia se recuperado bem e, após receber alta, voltou para casa com Eric, que continuou a tratá-la com todo o amor e respeito de sempre, como sua mãe. Eric ainda guardava as revelações sobre Nilce e sua verdadeira origem, esperando o momento certo para discutir tudo isso com Nora. No entanto, a decisão de Eric de esperar foi superada pelos eventos, quando um dia, sem aviso, Nilce bateu à porta de sua casa. Ao abrir a porta e ver Nilce, Nora reagiu com um misto de choque e alegria, correndo para abraçar sua irmã. Entre lágrimas e sorrisos, Nora explicou que havia tentado encontrar Nilce por anos, mas Ricardo nunca quis revelar onde ela morava. Nora estava visivelmente nervosa sobre Eric ver Nilce, temendo a reação de seu filho à mulher que era sua mãe biológica. Porém, Eric calmamente revelou que já havia encontrado Nilce.
Nora olhou para Eric, surpresa e um pouco confusa, enquanto as emoções transpareciam em seu rosto. Com Nilce sentada ao lado de Nora no sofá da sala, Eric pediu que elas compartilhassem sua história, desejando entender completamente o passado que havia moldado suas vidas de maneiras tão complexas e dolorosas. Nora começou, sua voz trêmula com a emoção de reviver memórias dolorosas. Anos atrás, ela namorava um homem por quem estava profundamente apaixonada. Tudo parecia perfeito, até que ela engravidou. Uma gravidez que se provou complicada desde o início. Com apenas 6 meses, Nora sofreu um aborto espontâneo, um evento traumático que não só resultou na perda do bebê, mas também em sua capacidade de ter filhos no futuro. Perdi tudo naquele período, Nora compartilhou, as lágrimas correndo livremente. Meu namorado, incapaz de lidar com a notícia de que eu não poderia ter filhos, me deixou. Foi um golpe duplo que quase me destruiu. Enquanto Nora contava sua história, Nilce ouvia, seu próprio semblante sombrio refletindo remorso e dor. Diferente de Nora, Nilce vivia uma vida desregrada naquela época, frequentando festas constantemente, abusando de álcool e até mesmo de substâncias ilícitas. Nora sempre tentou me colocar na linha. Nilce acrescentou, sua voz rouca pela emoção. Mas eu era jovem e rebelde, e não queria ouvir. Eu não percebia o quanto minha irmã estava sofrendo, nem o quanto ela precisava de mim. A vida de Nilce sempre foi permeada por escolhas arriscadas e relacionamentos perigosos, e sua ligação com Ricardo era prova disso. Ricardo, um homem de caráter duvidoso, envolveu Nilce em uma série de pequenos delitos que rapidamente escalaram para problemas mais graves. Juntos, eles encontraram-se enredados não apenas com a polícia, mas também com figuras de má índole, perigosas e implacáveis. Um dia, a situação tornou-se insustentável. Nilce apareceu desesperada na casa de Nora e disse que precisava fugir. Não é seguro para mim e não será seguro para você também. Nilce explicou, a ansiedade clara em sua voz. Ela revelou a Nora que sua semelhança física poderia colocá-la em perigo, já que os criminosos poderiam facilmente confundi-las. Compreendendo o risco, Nora decidiu que a única solução seria mudar de cidade. Ela se mudou para a casa onde Eric eventualmente cresceria, enquanto Nilce desaparecia em uma direção desconhecida. Antes de partir, Nora deu a Nilce uma cópia das chaves de sua nova casa, um gesto que simbolizava a esperança de que, um dia, talvez suas vidas pudessem se reencontrar em circunstâncias melhores. Anos se passaram, e a vida de Nilce continuou tumultuada. Ela ainda estava envolvida com Ricardo e, eventualmente, descobriu que estava grávida. Sabendo que Ricardo não aceitaria a criança e temendo por sua segurança, Nilce optou por manter a gravidez em segredo. Quando chegou a hora do parto, Nilce se viu sozinha, com ninguém em quem confiar, exceto a irmã, que ela sabia que sempre quisera ser mãe. Lembrando-se do sonho não realizado de Nora e da chave que ainda possuía, Nilce fez uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Sob o véu da noite, ela foi até a casa de Nora. Batendo a porta e não obtendo resposta, usou sua chave para entrar pelas portas dos fundos. Com lágrimas nos olhos e um coração pesado, ela deixou seu filho recém-nascido em cima da mesa da cozinha. Então, tão silenciosamente quanto chegara, Nilce desapareceu novamente na escuridão da noite. Quando a polícia chegou na manhã seguinte, alertada por Nora que havia encontrado um bebê em sua casa, perguntas foram feitas sobre possíveis invasores. Nora imediatamente suspeitou que poderia ter sido sua irmã, mas optou por permanecer em silêncio sobre suas suspeitas. Afinal, revelar a verdade poderia levar a polícia diretamente a Nilce, que ainda estava fugindo da justiça. À medida que Eric crescia, era impossível não notar as semelhanças entre ele e Nilce, e indiretamente com Nora. Sua aparência, seus gestos e até mesmo seu sorriso
eram ecos da mulher que Nora conhecia como sua irmã gêmea. Essas semelhanças, inicialmente sutis, tornaram-se mais evidentes à medida que Eric amadurecia, tornando-se um constante lembrete do laço secreto que unia as vidas de Nora, Nilce e Eric. Nora, amando Eric como seu próprio filho, guardou o segredo das origens dele, protegendo-o das verdades complicadas do seu nascimento e da vida turbulenta de Nilce. Eric nunca poderia ter imaginado as reviravoltas que sua vida tomaria. Após descobrir que Ricardo, um homem que ele conhecera brevemente e que não lhe causara uma boa impressão, era na verdade seu pai biológico, Eric ficou atordoado. Aqueles poucos minutos haviam sido suficientes para ele entender que Nilce fizera a escolha certa ao mantê-lo longe de Ricardo. Apesar de toda a verdade recém-descoberta, Eric continuava a considerar Nora, a mulher que o criara, como sua verdadeira mãe. Para ele, Nilce, apesar de ser sua mãe biológica, era carinhosamente chamada de Tia Nilce. Com o tempo, Nilce passou a visitar a casa de Nora e Eric, embora não com muita frequência. Eric, sempre prestativo, conversava com Nilce e lhe dava conselhos. Encorajado por sua persistência e palavras de incentivo, Nilce finalmente aceitou entrar em uma clínica de reabilitação. Nunca é tarde para ser uma pessoa melhor, Eric frequentemente dizia, mostrando um apoio inabalável que acabou sendo crucial para a decisão de Nilce de buscar ajuda. Depois de tantos eventos tumultuados, Eric decidiu levar adiante um plano mais leve e alegre, uma visita ao zoológico com Nora. Nora, que sempre fora fascinada por animais selvagens que apenas via em documentários na televisão, estava encantada. Caminhando pelo zoológico, ela observava cada animal com uma curiosidade e admiração que faziam seu rosto brilhar de alegria. Enquanto Nora estava entretida observando as girafas, Eric sentiu um toque em seu ombro. Virando-se, ele se deparou com a médica que havia cuidado de Nora durante sua hospitalização. A conversa fluiu naturalmente e Eric acabou compartilhando com ela toda a complexa tapeçaria de sua família. Sua mãe é sua tia, você chama sua mãe biológica de tia e seu pai é um procurado da justiça? A médica perguntou, rindo com a história inacreditável de Eric. Nós temos que conversar mais sobre isso. Você tem tempo livre domingo? A gente pode se encontrar na cafeteria, ela propôs, interessada não só pela história, mas claramente por Eric também. Sim, claro, Eric respondeu, um tanto gaguejando de timidez, a surpresa da pergunta deixando-o visivelmente nervoso. Após se despedirem, Nora, que observava a interação de longe, se aproximou de Eric com um sorriso malicioso. Já estou imaginando meus netos. Ela brincou, divertida com a situação. Mãe! Eric exclamou, rindo nervoso com o comentário. Os dois continuaram rindo enquanto passeavam pelo zoológico, apreciando o dia juntos. Apesar das surpresas e revelações que haviam marcado suas vidas, aquele momento de leveza e risadas compartilhadas no zoológico simbolizava uma nova fase. Uma de aceitação, recomeço e esperança no que o futuro poderia trazer. Eric, cercado pelo amor de sua família, tanto a que escolheu quanto a que descobriu, sentia-se finalmente em paz com seu passado e otimista quanto ao que viria a seguir.